A pequena cidade de Vale Escuro era conhecida por seus dias nublados e histórias antigas, contadas em sussurros entre os moradores mais velhos. Uma dessas histórias falava sobre um espelho antigo, com moldura dourada rachada, guardado no porão da antiga escola abandonada no fim da estrada da floresta. Diziam que ele pertencia a uma mulher chamada Eloá, uma médium que enlouqueceu após perder sua filha em um incêndio. Reza a lenda que, se alguém olhar para o espelho e disser seu nome em voz alta, Eloá aparece atrás do reflexo, mas não no mundo real. Pelo menos não de imediato. Era uma noite de sexta-feira. 4 adolescentes, Duda, Vini, Tainá e Gabriel, resolveram ir até a escola abandonada para gravar um vídeo de desafio sobrenatural pro canal do Gabriel. Tá todo mundo fazendo esses vídeos de lendas urbanas. A gente vai bombar, disse Gabriel, enquanto ajustava a lanterna presa na câmera. O grupo entrou no prédio escuro e úmido, seguindo até o porão. O ar ali embaixo era mais denso, quase como se respirassem poeira misturada com algo invisível. No centro da sala, envolto por lençóis mofados, estava o espelho. Duda foi a primeira a se aproximar. Ele tem uma energia estranha, vocês sentem? Tainá respondeu com um riso nervoso. Cês acham mesmo que isso é real? Aposto que é só um monte de superstição. Gabriel ligou a câmera e começou a filmar. Beleza, galera. Hoje vamos invocar a tal da Eloá. A regra é simples, olhar pro espelho e dizer o nome dela uma vez. Só uma. Vamos ver se ela aparece mesmo. Antes que alguém pudesse dizer algo, Vini bufou, encarou o espelho e falou com deboche. Eloá. O espelho pareceu escurecer por um instante. Uma sombra indistinta surgiu no reflexo, e Vini piscou, assustado. Foi só a luz. É a lanterna, ele disse, tentando manter a voz firme. Mas os outros pareciam tensos. Algo mudou no ar. Eles riram sem graça e foram embora antes que qualquer coisa mais estranha acontecesse. Mas naquela noite, Vini acordou suando frio. O quarto estava escuro, mas algo parecia se mover no espelho do armário. Quando ele olhou, a superfície estava embaçada, e uma palavra começou a se formar. Oi. Seguido de, você me chamou. E então, atrás do reflexo, uma figura feminina começou a surgir, como se estivesse sendo moldada pela escuridão. Vini gritou. Mas ninguém ouviu. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o corpo dele no quarto, sem nenhum sinal de ferimentos. A única coisa fora do lugar era o espelho, completamente trincado, de dentro para fora. O reflexo que observa o velório de Vini foi rápido, silencioso e cheio de olhares desconfiados. A causa da morte foi listada como parada cardíaca repentina, mas os olhos arregalados e a expressão de puro pavor em seu rosto não pareciam combinar com algo natural. Duda não conseguia dormir. Desde aquela noite, algo estava errado. Espelhos em sua casa pareciam vibrar levemente quando ela passava. Seu reflexo, por vezes, parecia demorar mais a acompanhá-la. Como se estivesse pensando por conta própria. Tainá, cética de tudo, tentou seguir em frente. Mas começou a receber mensagens anônimas no celular. Ela sabe quem você é. Você viu o reflexo. Agora ele vê você. Fuja do espelho. Achando que era alguma brincadeira mórbida do Gabriel, ela o confrontou, mas ele negou, parecendo tão abalado quanto ela. Eu assisti às gravações daquela noite. Tainá, tem algo lá. Como assim? Gabriel ligou o notebook. Na filmagem, dá pra ver claramente o momento em que Vini diz o nome. E logo depois, por um frame, só uma mulher aparece atrás de todos, no canto do espelho. Pálida. De vestido escuro. Sem olhos. Mas isso não era o pior. Pausando a gravação em outro ponto, mais adiante, algo arrepiante apareceu. Durante a risada nervosa do grupo, a figura da mulher já estava nos reflexos de cada um deles, parada, como uma sombra presa nos cantos do espelho. Como se marcasse cada um. Ela veio para todos nós, disse Gabriel, com a voz tremendo. Não foi só o Vini. Naquela noite, Tainá acordou com barulhos vindos do banheiro. Ao abrir a porta, encontrou o espelho do armário do lado quebrado em pequenos pedaços, como se tivesse explodido de dentro para fora. Entre os estilhaços, palavras rabiscadas com sangue. Sua vez. Enquanto isso, Duda começou a investigar. Foi até a biblioteca municipal, buscando registros sobre a tal Eloá. Descobriu que ela era uma mulher reclusa, médium, e foi acusada de envolvimento com ocultismo. Após perder a filha num incêndio misterioso, passou a afirmar que podia ver os mortos através dos reflexos.
e que um dia aprenderia a atravessar o véu entre os mundos. O diário de Eloá, mantido sob sigilo pela prefeitura, trazia uma frase repetida em várias páginas: o espelho é a janela. Mas um nome é a chave. Tainá foi encontrada morta 2 dias depois. Sem marcas, sem causa definida. Apenas um espelho em sua penteadeira, e o reflexo quebrado mostrando, na superfície estilhaçada, o vulto de Eloá sorrindo. Agora, só restam Duda e Gabriel. E ambos sabem que não é mais uma questão de se, mas de quando. Duda não voltou para casa depois do enterro de Tainá. Estava hospedada na casa da avó, onde todos os espelhos haviam sido cobertos com lençóis brancos. Gabriel, por outro lado, não conseguia mais fugir dos reflexos. Mesmo as janelas, poças d'água e telas apagadas mostravam a silhueta de Eloá espreitando ao fundo. O desespero levou os dois a retornar à escola abandonada, o lugar onde tudo começou. A ideia era simples: destruir o espelho original, quebrar o portal, encerrar o ciclo. No porão, o espelho continuava no mesmo lugar, mas parecia diferente, maior, como se estivesse absorvendo a escuridão à sua volta. No reflexo, Vini e Tainá estavam lá, parados, pálidos. Atrás deles, Eloá sorria. Duda se aproximou, segurando uma marreta. Gabriel filmava, por instinto ou loucura, nem sabia mais. Se isso der errado, joga essa fita fora, disse ela. Quando Duda ergueu a marreta, uma voz ecoou dentro do espelho. Não é o espelho. É o nome. Ele é a porta. Subitamente, a marreta travou no ar. A imagem no espelho se agitou, e Eloá avançou, pressionando o rosto contra a superfície como se quisesse sair. As molduras tremiam. As luzes falhavam. Gabriel gritou: Eloá! Silêncio. O espelho absorveu tudo. Som, luz, movimento. Duda caiu no chão, sozinha. O espelho estava liso. Nenhuma rachadura. Nenhum reflexo. Nenhum Gabriel. Sem mais mortes nos dias seguintes, Duda pensou ter vencido. Jogou fora a câmera, queimou os cadernos, e voltou para casa. Mas na noite seguinte, enquanto escovava os dentes, o espelho do banheiro ficou embaçado. E algo começou a se formar. Obrigada. Agora eu tenho um novo nome. O rosto de Gabriel surgiu no reflexo. Ele olhava fixamente para ela, com os olhos vazios, como se algo tivesse esvaziado por dentro. E atrás dele, Eloá, agora usando o rosto dele como máscara. Duda gritou. Mas ninguém ouviu. Meses depois, um novo grupo de adolescentes encontra a câmera de Gabriel em uma loja de penhores. Um deles sorri para a lente e diz brincando: vamos tentar a tal lenda do espelho amaldiçoado. E, encarando o reflexo, Eloá. Corte seco. Tela preta. Fim. A filmagem, que terminava com um novo grupo de adolescentes invocando Eloá, viralizou misteriosamente, mesmo sem nunca ter sido publicada. Ninguém sabia de onde veio, mas ela estava em fóruns obscuros, páginas sobre o oculto e canais de terror na Deep Web. O vídeo tinha apenas um nome: A Janela Está Aberta. Duda viu o vídeo por acaso, enquanto pesquisava casos similares ao seu. Seu rosto ficou pálido. Aquele espelho, aquele reflexo, era o mesmo porão da escola. O mesmo espelho. E o nome foi dito novamente. A porta tinha sido aberta mais uma vez. Mas havia algo diferente agora. Eloá não esperava mais ser chamada. Ela ouvia o nome sendo pensado. Pesquisando mais fundo, Duda encontrou um ex-professor de ocultismo que vive isolado nos arredores de Vale Escuro. Seu nome era Silas Meirelles, e ele já havia estudado o espelho de Eloá décadas antes. Relutante, Silas recebeu Duda em sua cabana, onde todos os espelhos estavam enterrados ou cobertos com símbolos de proteção. O que você libertou não é apenas um espírito, disse ele, com a voz rouca. Eloá não é um nome. É uma entidade que se prende a um conceito, ao pensamento. E agora, ela evoluiu. Duda contou sobre Gabriel, sobre os reflexos, sobre o novo grupo. Silas ficou em silêncio por um tempo, depois revelou algo ainda mais perturbador. Você sabia que a filha de Eloá nunca morreu no incêndio? Duda o encarou, confusa. Ela foi levada pelo espelho. Eloá nunca tentou trazê-la de volta. Ela tentou ir até onde a menina estava. O ritual falhou. Ela ficou presa entre os mundos. Mas agora, com tantas invocações, com tantos nomes ditos em tantos lugares, ela não está mais presa. Ela está em todos os espelhos.
Enquanto isso, o novo grupo, Luca, Isabela, Felipe e Bianca, começou a vivenciar os mesmos eventos que assombraram Vini, Tainá, Gabriel e Duda. Reflexos atrasados. Sussurros vindos do banheiro. E o pior, o nome de cada um começando a aparecer, escrito de trás para frente nos espelhos. Felipe foi o primeiro a morrer. Uma semana depois do vídeo, ele foi encontrado no elevador do prédio onde morava, deitado de costas, sem ferimentos aparentes. A câmera de segurança mostrou algo inexplicável, o espelho do elevador escurecendo por um instante, e uma mão pálida se estendendo de dentro. Bianca tentou fugir da cidade, mas durante a viagem, todos os espelhos do ônibus começaram a trincar ao mesmo tempo. O motorista perdeu o controle. O acidente matou 7 passageiros. Ela sobreviveu, mas desde então, sua imagem no espelho aparece com a cabeça virada ao contrário. Luca e Isabela contataram Duda depois de verem uma entrevista dela em um canal conspiratório. Desesperados, perguntaram se havia alguma forma de quebrar a maldição. Não tem como desfazer, disse Duda. Mas há uma forma de prendê-la novamente. O plano era ousado, reconstruir o ritual original feito por Eloá, mas desta vez com alguém do lado de fora, e alguém do lado de dentro. Um sacrifício. Silas alertou. É como empurrar um demônio de volta para o inferno com as mãos nuas. Mas se conseguirem, talvez consigam selar o espelho mais uma vez. Na noite do ritual, no mesmo porão onde tudo começou, o grupo se reuniu diante do espelho. O reflexo já não era apenas uma imagem, era um portal, pulsando com sombras vivas. Isabela foi a escolhida para cruzar. Antes de entrar, ela deixou um bilhete nas mãos de Duda. Se der certo, me esqueçam. Se falharmos, nunca mais digam o nome dela. Nem em pensamento. Ao completar o encantamento, Eloá surgiu. Mas desta vez, ela falava. Sua voz era como vidro arranhado. Eu sou o eco de todos os nomes esquecidos. Eu sou o reflexo do que vocês temem ser. Eu sou a lembrança. E toda lembrança quer ser vista. Isabela atravessou. O espelho brilhou com uma luz fria e depois explodiu em 1000 pedaços. Silêncio. Anos depois. Duda mora sozinha. Nunca mais usou espelhos. Monitores, telas, vidros, tudo coberto ou removido. Vive isolada, mas viva. Luca também sobreviveu. Tornou-se um artista recluso. Sua arte, pinturas em tela negra, retratando pessoas sem rosto. Todos os quadros têm uma sombra ao fundo. Mas em um vídeo recente postado anonimamente, algo pareceu familiar. Por apenas 1 segundo. No reflexo dos olhos de Luca, a imagem de Isabela. Sorrindo. Mas com os olhos de Eloá.